O mundo anda cada vez menor quando se trata das mercadorias que interessam a todos os povos. A competição não é mais de vizinho com vizinho. Ela vara os mares e os continentes. O Brasil tem vários desses produtos. Minérios, grãos, carnes, café. O açúcar é um dos principais. Somos o maior produtor do mundo e o maior exportador. E isso incomoda muita gente. Na Europa também se produz açúcar e álcool, mas a partir de uma planta diferente da cana. É a beterraba branca. Você vai conhecer a cultura dessa raiz no norte da França e vai ver que a vantagem da cana é tanta que os produtores franceses estão comprando usinas de cana no Brasil para compensar as limitações comparativas da beterraba. Se você perguntar a um brasileiro qual é a planta usada para fazer açúcar, a resposta é uma só: a cana. Mas na Europa não é assim. O açúcar fabricado por lá é extraído de outra planta bem diferente, a beterraba. Para contar a história dessa lavoura, o Vico Iazzi e o Sandro Queiroz visitaram agricultores, fazendas e usinas da França, que é o maior produtor de açúcar da Europa. Áreas imensas e lavouras ordenadas, fazendas bonitas e muitas máquinas em ação. Estamos a 150 quilômetros de Paris, na região da Picardia, no norte da França. Terra de cidades históricas como Saint-Quentin, vilarejos charmosos com fachadas de tijolo aparente e ainda milhares de fazendas dedicadas à agricultura intensiva. Diferentemente de outras regiões francesas, dominadas por sítios muito pequenos, as propriedades por aqui são um pouco maiores e muitas chegam a ter 150, 200 hectares. O norte da França é o principal polo de produção de beterraba de toda a Europa. A paisagem da região é marcada por planícies e por terrenos ondulados, uma topografia suave, excelente para a agricultura. Nesse cenário, a beterraba forma um tapete verde contínuo a perder de vista. Ao todo, a cultura ocupa nada menos do que 380 mil hectares do país. Veja no mapa. A beterraba açucareira é cultivada principalmente nas planícies do entorno de Paris e nas regiões mais ao norte, perto do Canal da Mancha e de países como Bélgica, Luxemburgo e Alemanha. Agora, olhando mais de perto, a primeira coisa que chama a atenção é que essa planta não é avermelhada, como a beterraba que a gente conhece. Para saber mais sobre o produto, nós fomos conversar com um craque no assunto. Michel Carriol é agrônomo do Instituto Técnico da Beterraba, entidade de pesquisa mantida pelo setor. Olha, elas ficam bem enterradas no solo. Não é fácil arrancar. Esta é a beterraba açucareira que nós cultivamos na Europa, também conhecida como beterraba branca. Ela tem folhas compridas e uma raiz bem grande. É uma planta de crescimento rápido, bem adaptada ao nosso clima temperado. Dr. Carriol explica que a beterraba branca é da mesma espécie da beterraba vermelha, conhecida no Brasil, a Beta vulgaris, originária da Europa. A diferença entre as plantas é o resultado de um lento processo de seleção. Ao longo do tempo, as variedades de mesa foram ficando mais vistosas e com um paladar mais agradável. E as variedades açucareiras se tornaram mais claras e doces. Olha como ela é branca mesmo. E aqui dá para ver alguns anéis. É neles que a beterraba armazena o açúcar. E que gosto ela tem? Escuta, você vai testar. Eu vou cortar uma lasquinha aqui. Olha, bem branquinha. Vamos experimentar. C'est pas mal. Nada mal. Ele está dizendo que tem produtos mais interessantes na França. Mas é gostosa. Docinha. Mas é verdade que a cana-de-açúcar é mais gostosa. Ah, com certeza. E principalmente a cachaça que vocês fazem com a cana. A história da beterraba na França é também a história de guerras, de política e de um imperador. O cultivo da beterraba em larga escala começou a decolar no início do século XIX.
foi quando uma guerra marítima entre França e Inglaterra travou a importação de açúcar de cana, que vinha sobretudo das ilhas do Caribe, na América Central. O estímulo à produção partiu de Napoleão, imperador dos franceses. Ele financiou o plantio de lavouras, a construção de usinas e até centros de pesquisa dedicados ao produto. Ao longo do século XIX, a nova cadeia econômica se firmaria nos campos da França e em vários outros países do continente. Hoje, os principais produtores de açúcar da Europa são a França, a Alemanha e a Polônia. Só em território francês, a beterraba envolve 25 usinas em atividade e 26 mil famílias de agricultores. Nós fomos conhecer uma delas no município de Guise, na parte leste da Picardia. Marie-Odile e Denis Lequeux tocam uma bela propriedade de 234 hectares. Além de plantar beterraba, cultivam trigo, cevada e fava. O casal nos recebe gentilmente no pátio da fazenda, na companhia de François, o mais novo dos 3 filhos. As famílias de vocês trabalham no campo há muito tempo? Eu acho que desde sempre. Meus pais, avós, bisavós, todos foram agricultores. Agora, a fazenda de vocês é muito bonita. Esse estilo de construção é típico da região? Sim, é uma fazenda típica. Nós temos a nossa casa e uma série de outras construções. As paredes são de tijolo aparente, as janelas e portas são brancas e o telhado é feito de pedra ardósia. No centro fica esse grande pátio que na prática é o coração da fazenda. Denis me convida para dar uma volta. Ele conta que a casa e as benfeitorias da fazenda foram completamente destruídas por soldados alemães durante a Primeira Guerra Mundial. Terminado o conflito em 1918, tudo foi reconstruído, tijolo por tijolo. Uau! C'est enorme! Isso aqui é um velho depósito. Aqui os meus antepassados guardavam arreios, celas e também o trigo que alimentava os animais. Eles tinham vacas, bezerros e muitos cavalos, que eram indispensáveis. Eles transportavam a beterraba, puxavam carroça semeadeira, enfim, todos os implementos da época. Da janela do depósito, a gente consegue ter uma visão geral das outras construções. E aí fica claro que vacas e cavalos são mesmo coisa do passado. Os galpões atuais abrigam tratores, colheitadeiras, carretas, implementos e equipamentos modernos. Tudo para produzir cereais e principalmente beterraba em grande quantidade. Atualmente o produto ocupa 86 hectares da propriedade. Denis explica que a beterraba precisa ser replantada todos os anos entre março e abril. E para isso ele compra sementes como essas, produzidas por empresas especializadas. Segundo o agricultor, a maior dificuldade da cultura é o ataque de pragas e doenças. A gente pode encontrar insetos de solo, nematóides, lagartas, tem também fungos variados e ainda doenças provocadas por vírus ou bactérias. Isso dá muita dor de cabeça e pode derrubar a nossa produtividade. Para combater tantos inimigos, Denis adota variedades resistentes e faz aplicações de inseticidas e fungicidas. No conjunto, então, dá para dizer que a beterraba dá mais trabalho do que as outras plantações da região? Sim, muito mais trabalho. E ela exige muito mais atenção ao longo do cultivo. Em certos lugares, o uso intensivo de produtos químicos já provocou problemas de contaminação do solo e do lençol freático. Por isso, nos últimos anos, autoridades e agricultores vêm lutando para reduzir a aplicação de veneno e de adubos nitrogenados nos cultivos. Aos 7 meses de idade, a beterraba atinge um corte bonito. A raiz já pesa cerca de 700 gramas. Está no ponto para a indústria. Daqui a pouco a gente mostra a colheita mecanizada da beterraba. Você vai ver as técnicas e equipamentos usados para retirar as raízes do solo e o funcionamento de uma grande usina de açúcar do norte da França.